João Almeida, do CDS, e Miguel Prata Roque protagonizaram um debate intenso sobre imigração, reagrupamento familiar e a recente decisão do Tribunal Constitucional sobre a lei dos estrangeiros. Um confronto de ideias forte, com argumentos claros e posições contundentes de ambos os lados. Trazer de volta a questão da lei dos estrangeiros. É estranho Miguel não querer. Percebi que dificilmente o Governo deverá alterar muito destas normas. Como é que o pensa então fazer passar? Está à espera que se altere a composição do Tribunal Constitucional para que a lei passe? É assim, nós não temos de esperar que se altere a composição do Tribunal Constitucional para fazer o que é razoável. Porque, como disse há pouco, foi muito dividido esta votação. O país, com certeza, foi por um. E, portanto, essa ideia que a esquerda também está a fazer passar, um chumbo brutal do Tribunal Constitucional, um arraso do Tribunal Constitucional, foi por um juiz, e vamos lá ver uma coisa, é preciso também saber o que está em causa. Nós estamos aqui perante um caso típico de ativismo judicial. Isto é uma questão doutrinária, não interessa estar a explicar agora aqui a diferença entre ativismo judicial e restrição judicial. Nós temos uma parte dos juízes do Tribunal Constitucional que acha que é papel do Tribunal Constitucional concorrer com a Assembleia da República a governar. Não é. Os senhores juízes do Tribunal Constitucional, e basta ler o acórdão para perceber isso, têm de dizer se as matérias são ou não são inconstitucionais. E eu acho, sinceramente, numa reapreciação, é impossível haver uma maioria de juízes que mantenha esta postura, que é uma postura militante. Não é uma postura razoável, não é uma postura independente, não é uma postura de verdadeira análise da Constituição. É uma postura de revanchismo contra uma alteração social que, olha, na educação, desde que o Partido Socialista governou, mais 309% de alunos estrangeiros na escola pública em Portugal. Na saúde, mais 332% de consultas de estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde. Mas na segurança social, mais nesse 321%. O que está aqui é que o país não aguenta. É que os portugueses não têm médico de família. É que os alunos não têm professores às disciplinas todas. E alguém acredita que um país resiste quando os nossos alunos não têm professores às disciplinas todas a mais 309% de alunos estrangeiros nas escolas? Alguém acredita que quando os portugueses não têm todos médico de família aguentam mais 332% de estrangeiros médicos, estrangeiros. Também devem ser os chineses e os brasileiros. Miguel, haja paciência para isso. No debate, João Almeida apresenta dados concretos sobre o impacto do aumento de alunos e cidadãos estrangeiros nos serviços públicos em Portugal. Ele destaca que, desde que o Partido Socialista governa, houve um aumento significativo, mais 309% de alunos estrangeiros na escola pública, mais 332% de consultas de estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde e mais 321% na Segurança Social. Esses números mostram a pressão real sobre os serviços essenciais. A argumentação de João Almeida aponta para um problema estrutural. Quando os recursos são insuficientes, os portugueses enfrentam falta de médicos de família, professores para todas as disciplinas e outros serviços essenciais. Portanto, João Almeida não está apenas fazendo afirmações políticas, ele está apresentando dados que evidenciam um desafio concreto para o país, explicando porque a gestão atual enfrenta dificuldades em garantir serviços adequados a todos os portugueses. Os portugueses sabem perfeitamente que a descaracterização que existiu no país nos últimos anos não é sustentável. O país, e aquilo que o Miguel disse é especialmente chocante. Mas afinal quem tem filhos são os estrangeiros. E então? Nós deixamos de ter políticas públicas para que os portugueses possam ter filhos. Vocês é que estão a adotar com as vossas políticas ter políticas públicas para que Portugal continue a ser um país em que quem sonha ter uma família, quem sonha ter filhos, consegue fazê-lo em Portugal e vai substituir pelos estrangeiros que vêm e vamos todos ficar a olhar para as nossas escolas, para as nossas instituições de saúde, cheias de estrangeiros e ainda vamos bater palmas porque o Partido Socialista quer isso. Tenha paciência, não vai acontecer. Não vai mesmo acontecer. Sendo estas normas inconstitucionais... Não são. Não são. O Tribunal disse foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional numa primeira análise. Vamos, com toda a tranquilidade, no Parlamento, reapreciar. E eu defendo, pessoalmente, por exemplo, que devem ser feitas... o reagrupamento familiar devem reduzir o prazo? Olha, o reagrupamento familiar é explicar ao Tribunal Constitucional que durante o governo do Partido Socialista as pessoas, para reagruparem familiarmente, esperavam no mínimo 4 anos. 2 anos é uma vantagem, reduzimos a metade do prazo. É preciso ter esta discussão assim, porque senão as pessoas não percebem. Ninguém reagrupou familiarmente enquanto o Partido Socialista foi governo. Miguel. E, portanto, o Partido Socialista tem de assumir a sua responsabilidade e o Tribunal Constitucional tem de descer à terra. Tem que descer à terra e perceber que estas normas têm de ser analisadas no país em que vivemos. Não pode o Tribunal Constitucional, como não pode o Sr. Presidente da República, achar que vivemos numa realidade paralela, abstrata, que estes problemas não existem, que as pessoas não sofrem no dia-a-dia esta realidade e que vão ter de se conformar. Os portugueses não se vão conformar. O Governo ainda tem força para manter tal como está este diploma? Vai reapreciá-lo e, portanto, eu acho que há margem, olhando para o acórdão, nessa margem, onde é que está entre a margem que existe e a deficiente fundamentação dos juízes que votaram maioritariamente este acórdão, é perfeitamente possível.
E, portanto, não é só de um lado. Porque já agora, se os juízes querem esta lógica de ativismo e acham que isto é uma transação entre os dois lados, vamos então à incompetência do Tribunal Constitucional e à falta de fundamentação. Porque nós olhamos, por exemplo, para o prazo, nós encontramos no acórdão, quem lê o acórdão acha que não há prazo em país nenhum da União Europeia, quando é exatamente ao contrário. A esmagadora maioria dos países tem prazo. E, portanto, o direito comparado obriga a que se perceba que neste momento, principalmente numa realidade de fronteiras abertas, claro que nós temos de ter prazo. E claro que não é o Tribunal Constitucional que vai andar a negociar com um governo a dizer, olha, 24 não, é melhor 18. Mas que é isto? Quem foi eleito para governar foi o Parlamento, não foi o Tribunal Constitucional. Era o que faltava. O Tribunal Constitucional tem todo o direito de dizer assim, haver um prazo é inconstitucional. Não pode dizê-lo. Porquê? Porque é ridículo. Nem foi isso. Há em todo o lado. Não pode dizê-lo. Disse que o único não pode dizê-lo. Ele como não pode dizê-lo. Agora, vamos voltar àquilo que disse, disse o Miguel, e que é especialmente repugnante. Aquilo que o Partido Socialista fez enquanto governou foi o seguinte, dizer, há aqui trabalhos que nós não queremos fazer. E, portanto, venham lá os desgraçados dos imigrantes fazer aquilo que nós não queremos fazer. Mas nós não lhes damos autorização de residência. Vamos criar aqui a manifestação de interesse, que é um papel, em que eles não têm direito nenhum, não podem sequer... João, isso é ofensivo. Disse assim, não é ofensivo, não. Mas é não é ofensivo. retórica. É disse assim, então em reagrupamento familiar. Não, a manifestação de interesse não dava reagrupamento familiar. E dizer, então, mas eles podem ir à terra deles visitar a família. Não, porque se voltarem com a manifestação de interesse não podiam reentrar. Ou seja, os imigrantes do tempo do Partido Socialista, que tiveram cá a fazer aquilo que nós não queríamos fazer, como o Miguel diz, estiveram cá 4 anos sem sequer poder ir à terra ver a família, quanto mais reagruparem. E agora vêm-nos falar de um prazo de 2 anos. Não vem-nos falar de um prazo de 2 anos, é completamente falso. E vem-nos dizer, vêm trabalhar. Se os cônjuges das pessoas que são imigrantes cá quiserem vir trabalhar, podem vir. O reagrupamento familiar é só para quem não venha trabalhar. Porque quem vier trabalhar vem pelo regime geral. Portanto, isto é completamente falso. Quem vier trabalhar entra normalmente. Os filhos podem vir. Esta regra não muda nada. Ou seja, esta regra permitirá, ao mesmo tempo, ter regras e impedir, sim, que de repente nós tenhamos mais uma vaga, mais 1 milhão de migrantes a entrarem pelo país, mas ao mesmo tempo permite que aqueles que vierem venham em condições de humanismo para não estarem ao monte, nas caves, nas garagens, como estavam no tempo do Partido Socialista. Isso também é para acabar porque era uma vergonha. Miguel, esta questão do reagrupamento, já que falava o João, ainda terá de perder força política? Então vamos lá por fases. Já existe uma portaria desde 2007, que é uma portaria aprovada por um governo PS do engenheiro José Sócrates, que determina que as famílias só podem entrar em reagrupamento familiar se uma das pessoas tiver rendimentos suficientes para isso e um contrato de trabalho estável durante 12 meses. Essa pessoa só pode mandar vir a sua família se tiver contribuído para a Segurança Social durante 2 meses. E há critérios de PIB de capitação, ou seja, em função do número de filhos e do cônjuge, mulher ou marido. Não, o Tribunal Constitucional considera isso. Considera que a vossa decisão foi precipitada, foi excessiva, foi manicaísta. Claro. Ouça, o juiz vice-presidente é que utiliza na declaração de voto uma expressão absolutamente política, absolutamente inaceitável. Não é inaceitável, não. É um académico reputadíssimo nesta área, sabe perfeitamente do que está a falar. Uma declaração política absolutamente inaceitável. Não é inaceitável. Dizendo que o país teve uma política de fronteiras abertas. Isso é falso. Isso é outra juíza. Isso é falso. Não é o... Isso é falso. É uma juíza conselheira que diz. Portugal não teve uma política... Teve escancaradas. Há pouco ouvi aqui o Secretário de Estado a dizer que não havia controle de fronteiras. Mas este Secretário de Estado que mandou a AIMA fazer controle dos registros criminais entre 4.221.785 pessoas, só encontrou 27 pessoas com registro criminal. E esse controle, acha pouco? Como toda a gente Acha sabe, 27 pessoas pouco? Temos 27 criminosos cá que ninguém sabia. Ouça lá. Então tem registro criminal, não são criminosos. Alguém que coitadinhos, vamos ter pena. Vamos ter pena. Nós ainda há pouco tempo vimos uma migrante ilegal alguém que conduz sob efeito de álcool é criminoso. Tinha matado os filhos. Alguém que destrói um mar Miguel tinha matado os filhos. Uma migrante que tinha matado os filhos e nós nem sequer sabíamos que ela cá estava. Matou os filhos. De freita, não há ninguém que entre na fronteira portuguesa sem que seja controlado, em qualquer aeroporto ou em qualquer porto. Não é verdade. É verdade. Há polícias de fronteiras. CPLP. Mas conhece alguém que entra sem passaporte em território português? Conhece alguém sem que seja controlado o visto de Schengen? Conhece alguém que seja contratado? Sim, CPLP. Sim, CPLP. Conheço CPLP. Conheço o regime da CPLP. Não é verdade. Vocês criaram de maneira completamente irresponsável. Ainda querem tapar os olhos das pessoas. Ou então vivem num mundo paralelo, a insistir que está tudo bem em Portugal, quando a realidade prova exatamente o contrário. João Almeida confronta a irresponsabilidade de quem ignora os números e os problemas reais. É hora de enfrentar a verdade. O debate foi intenso, João Almeida esteve firme, mostrando fatos claros,
enquanto Miguel Prata Roque tentou minimizar os problemas. E você, o que acha deste debate? Quem é que tem razão?